falando nesse texto que ele fala sobre o grande sacrifício de Deus. Então a gente tem que ter esses contextos no nosso coração. Por isso que eu falei para vocês que a meditação na palavra incessante, ela vai trazer a nossa memória, ela vai fazer ficar muito mais claro essas coisas que Deus já falou, que ele está falando e que ele ainda vai fazer, ok? Então fica claro esse contexto do que já foi dito pelos profetas, o que Jesus fala então nos evangelhos através dele mesmo aqui na terra e o que então João está profetizando no livro de Apocalipse, um mesmo acontecimento, uma mesma situação. Lembra que eu falei para vocês que muitos textos, principalmente do Velho Testamento, a gente tem a impressão quando lê que tudo aquilo já aconteceu? E que a palavra de Deus, muitos desses versículos realmente já se cumpriram para aquele tempo, dentro de um contexto, no caso ali de Israel, sendo levado para o exílio. Se você ler toda a passagem, você vai entender que Ezequiel está falando a respeito de uma situação que aconteceu em Israel. Por causa do pecado, por causa da iniquidade de Israel, ele foi levado para o exílio. Então, isso realmente aconteceu. Mas parte dessa profecia que Ezequiel está liberando ali em Ezequiel 39 tem a ver não com algo que está acontecendo ali naquele contexto com Israel, mas sim de algo futuro que Deus faria no final dos tempos. Então, muitas das passagens a gente lê e parece até um pouco estranho a leitura, não se entende dentro daquele contexto ou não se vê aquilo acontecer de forma clara. Por quê? Porque muitos desses versículos ainda não se cumpriram. Eles vão se cumprir exatamente escatologicamente dentro do final dos tempos. E aí sim o completo, né? Se cumpre toda a palavra, se cumpre toda a profecia. É isso que a palavra de Deus está fazendo. Amém? Alguém quer perguntar algo específico sobre isso, sobre o que nós falamos desses 3 versículos? Senão a gente vai dar continuidade. Eu só não queria deixar esse versículo para trás, mas ele está dentro desse contexto do que nós vamos estudar na Guerra do Armagedon, quando nós entrarmos em Apocalipse, ou quando nós falarmos sobre outros versículos que estão no Velho Testamento. Então, tudo isso vai estar sendo amarrado, ok? Para a gente pegar uma linha inteira e completa, tá bom? Alguém quer falar algo aqui? E aí a gente vai dar continuidade, então, no versículo 31, que eu acho que foi exatamente onde nós paramos. Mateus 24, 31. Vamos lá? Isso mesmo, nós paramos no versículo 31. Mateus 24, 31. Acharam aí? Mateus 24, 31. Eu vou ler o 31 para que a gente, então, dê continuidade a partir do 32, que é onde a gente vai dar continuidade na aula. Acho que o 31 a gente até falou semana passada. Mateus 24, 31. Diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Do que Jesus está falando? Ele está falando sobre a vinda dele, né? Sobre o que vai acontecer na vinda. O que vai acontecer? Ele vai enviar os seus anjos com um grande clangor de trombeta, né? Com muito barulho. Então as trombetas vão soar. E aí o que vai acontecer? Ele vai reunir os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra. Aí acontece o arrebatamento dos santos. É nesse momento da vinda de Jesus que todo mundo vai ver, que todo olho vai ver, como a palavra diz, né? Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E aí o que ele vai fazer? Ele vai reunir os seus escolhidos ao redor de toda a terra. Aí acontece o arrebatamento. Fiquem tranquilos, para quem está entrando aí, que a gente vai entrar bastante nesse contexto. Para quem tá acompanhando a partir de hoje, a gente está fazendo uma análise bem minuciosa de Mateus 24, tá? Então, eu não estou entrando nos pormenores de alguns assuntos
para que eu não entre nesses assuntos fora do momento. Eu estou falando tudo que Jesus mostra para nós ali em Mateus 24 que vai acontecer, de perguntas muito importantes que os discípulos fazem. Os discípulos perguntam: Jesus, quando isso vai acontecer? E eles estão perguntando isso a respeito da queda, né, do templo, que eles perguntam quando isso ia acontecer. Oi, Soninha. Tá aberto aí. Não, eu queria fazer uma pergunta. Então, pelo texto que nós lemos aqui de Mateus, o arrebatamento vai ser praticamente nos finais. Exatamente. Na verdade, na última trombeta, quando a gente for falar sobre as trombetas, exatamente, é na última, não tem. Porque, como ele fala sobre o fim, que depois disso não haverá mais nada, né? Modo de falar. Então, na verdade, a grande tribulação toda já vai ter acontecido. E aí, Jesus volta realmente na última trombeta. E aí acontece isso que nós acabamos de ler. O anjo vem com um grande barulho de trombeta, né? Jesus vem na nuvem. Todo o olho vê, porque é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, e ele então reúne os seus escolhidos para o próximo passo, vamos dizer assim. Que aí entra a guerra do Armagedon, a igreja vai lutar junto com ele, os mortos vão ressurgir. Então, assim, tem bastante coisa, né, para a gente falar dentro desse mesmo acontecimento, do que vem antes e do que vem depois. Por isso que eu falei para vocês que não dá para a gente pegar o versículo aqui de Mateus 24 e já abrir ele como um leque, porque senão a gente entra em vários acontecimentos. Entende, Soninha? Por isso que não dá. Mas é exatamente isso. O arrebatamento acontece na última trombeta e a volta de Jesus, ela culmina, ela é junto com o arrebatamento, tá? Então a volta de Jesus e o arrebatamento acontecem praticamente ao mesmo tempo, vamos dizer assim, tá bom? Pra gente poder entender. Mas a gente vai falar isso de forma bem aberta, tá? Quando a gente entrar dentro dos textos em específico, ok? Bora lá? Mateus 24, 31. Então, quem tá aí meio perdidinho, fica tranquilo que vocês vão se achar, tá bom? Então, ele tá falando sobre o que vai acontecer na sua vinda. Versículo 32. Aí ele começa a falar sobre a parábola da figueira. Eu amo esse texto, mas vocês vão entender por quê. A palavra diz assim: aprendei. Eu não sei como tá no de vocês aí. Como tá essa primeira palavra aí do versículo? Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Mateus 24, 32. 24, 32. Aprendam a lição da figueira. Acho que a maioria tá assim, né? Aprendei. Isso mesmo, Rúbia. Acho que a maioria tá aprenda. Essa palavra aprendei no grego, ela é extremamente importante aqui para nós. Sobre o que Jesus vai começar a falar aqui para os seus discípulos. Aprendei, né? Joia. Então, aprendei. O que é a palavra aprendei no original grego? Para quem gosta, como eu, para que a gente possa entender o contexto, então, da palavra. A palavra aprendei no grego é mantano. Mantano. M-A-N-T-H-A-N-O. Eu não sei se a pronúncia é essa, eu sempre falo do jeito que eu leio ali, né? Mantano. Mas o que mais importa para nós saber? É o que realmente Jesus quis dizer com isso, com esse aprendei que foi traduzido para nós, por essa palavra mantano no grego. Quer dizer crescer em conhecimento, estar informado. Então, o que Jesus está pedindo para mim e para você é: cresçam em conhecimento, estejam informados. Quem cresce em conhecimento automaticamente está informado sobre algo. E Jesus, durante todo esse sermão que ele está dando aos seus discípulos, em Mateus 24, ele está o tempo inteiro nos alertando sobre algo que vai acontecer nos últimos dias. E aqui ele começa dizendo sobre essa parábola, a primeira palavra que ele usa é aprendei, mantano, cresçam em conhecimento,
estejam informados, não sejam leigos, não sejam pegos de surpresa, não sejam desinformados. Não acreditem em tudo que alguém falar para você, mas vocês cresçam em conhecimento da palavra, cresçam em conhecimento sobre aquilo que eu estou falando, ok? Aí ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Parábola, eu acredito que todo mundo saiba o que significa, que nada mais é do que uma ilustração, do que algo que Jesus sempre lança como um paralelo, de uma semelhança, de algo que é semelhante. Então, sempre que Jesus lança uma parábola, ele está querendo fazer o quê? Um paralelo de algo que eu consiga compreender, algo físico, para algo espiritual. Então, sempre que Jesus lança uma parábola, o que ele está querendo fazer para mim e para você é, através de algo natural, através de algo que você está acostumado no seu dia a dia, eu vou te falar como vai ser algo espiritual, como é algo espiritual acontecendo. Então ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. A figueira, ela é a representação de coisas muito importantes dentro da palavra de Deus, né? A figueira, ela representa Israel. A figueira, a palavra figueira diz que nós fomos enxertados na videira, né? Na figueira, perdão. Então, assim, a gente precisa entender que quando Jesus lança algo, ele lança algo com um propósito, explicando algo com um propósito. Lembra que eu dei para vocês, que eu mandei, na verdade, essa tabelinha aqui do calendário de Israel, do calendário hebraico, né? Das datas aqui. E se alguém leu, se alguém deu uma olhadinha, é isso mesmo, Cleo. Quem conseguiu, inclusive, fazer ele colorido, vai entender um pouquinho melhor. Vamos continuar lendo aqui e aí nós vamos voltar para esse calendário para vocês entenderem. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então Jesus começa a dizer algo natural que acontece na natureza e ele está fazendo uma parábola, um comparativo, colocando algo em semelhança. Jesus está dizendo assim, ó: quando já os seus ramos se renovam, então existe uma estação do ano que os ramos da figueira se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Versículo 33. Assim também vós. Então ele está falando assim, agora vocês vão entender, ó. Assim também vós. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. O que Jesus está dizendo? Tudo que eu falei para vocês até agora sobre os sinais do final dos tempos, sobre o que vai acontecer antes da minha volta, sobre o que vai acontecer aqui em Israel, tudo que eu já falei para vocês, eu estou comparando a uma figueira que renova os seus ramos e em que estação isso acontece. Então Jesus está dando um comparativo de uma árvore e ele está dizendo para que os seus discípulos e todos nós, a partir de então, quando lermos essa palavra, esse seria a maneira da gente reconhecer a sua vinda, o final dos tempos, o que iria acontecer. Vamos voltar então? Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, Jesus está dizendo sobre uma estação, sobre situações que acontecem com uma árvore natural e que vão demonstrar o que vai acontecer no final dos tempos. Assim também vós. Tem alguém, Débora, fecha aí teu áudio, porque tá dando um pouquinho. Alguém tá aí atrás, acho que falando, ou próximo, e acaba dando um pouquinho de microfonia aqui. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, Jesus está dizendo que é quando a gente vê a árvore com os ramos
se renovando e as folhas brotando, ele está dizendo que já é a vinda? Ele já está falando isso? Não, ele está dizendo que está próximo. Próximo, às portas. Então, nós vamos entender isso um pouquinho melhor aí para baixo, mas Jesus está dizendo assim: é mais um sinal visível para vocês a respeito da minha volta. A figueira, já falei para vocês, quem é a figueira? Não é Israel? Que a gente fala, a palavra de Deus traz essa tipologia, a figueira é Israel. Então ele está dizendo assim: quando já os seus ramos se renovam, quando a figueira for renovada e as folhas brotarem, então ela começar a desabrochar para começar a dar os seus frutos, assim vai ser, está próximo às portas. O quê? O final dos tempos e a volta de Jesus. Então Jesus dá sinais visíveis para nós nos atentarmos sobre quando vai ser essas coisas. Então, quando algumas pessoas dizem que a volta de Jesus vai ser algo que ninguém sabe, alguns enganos estão incutidos nessa frase. Porque se Jesus está deixando tudo isso aqui para nós escrito, ele está deixando sinais que nós vamos conseguir ver o que vai estar acontecendo no final dos tempos e a gente vai dizer: Jesus está às portas, porque os ramos já se renovam de Israel, dessa figueira, as folhas já estão brotando, então está próximo às portas, a palavra está dizendo aqui. Aí, vão lá para essa tabelinha que eu dei para vocês, e quem não tiver depois vai poder pegar. Se vocês olharem aí, quando é... O que dá na figueira? Figo, não é isso? O que dá na figueira é figo. Em que estação acontece aí o nascimento dos figos? A palavra está falando aí, a tabelinha está falando. Então, começa lá em Nissan, né, o calendário que é abril, que é exatamente essa época que nós estamos agora lá em Israel, que é a Páscoa, os pães sem fermento, a oferta de primícias, e aí lá para eles, essa época agora é de chuva e neve, e se derretem, né, as geleiras lá no Jordão, e é a época da cevada. Depois fala do mês de Ziv, ou Iar, né, que eu não sei exatamente a pronúncia, que seria uma Páscoa adiada. Quem não fez a Páscoa na data certa ainda tem essa oportunidade. E aí começa a estação seca, o céu começa geralmente a ficar mais claro, é a época da colheita do trigo. Aí depois vem justamente essa época que a gente vai falar aqui agora, que é maio, entre abril e maio, que é o mês de Sivan, que é a festividade das semanas, ou do Pentecostes. Olha aí, passou-se 50 dias, na verdade, né, em média, e aí entra a festa de Pentecostes, a festa mesmo, ok? Lembra que Pentecostes não significa o avivamento que a gente fala, mas a gente fala sobre o falar em línguas, falando sobre Atos 2, porque aconteceu na festa de Israel chamada Pentecostes, que é a festa das semanas, que eles chamam lá. Que o que acontece nessa festa e qual época do ano isso acontece? Começa o verão. O céu está sem nuvens, o céu está limpo nessa época, ok? Então não há nuvens no céu no verão. E o que aparece então de frutos? Trigo e os primeiros figos. Então, os primeiros figos acontecem exatamente numa época em que Jesus está falando que vai acontecer os últimos sinais e que ele vai estar às portas. Quando eu olhei isso aqui, queridos, eu disse assim: Jesus, as festas hebraicas, elas se cumprem exatamente em cada momento, vamos dizer assim, da história de Israel. E quando você estuda as festas, não é o caso do que a gente vai fazer aqui, mas uma coisa ela vai se ligando à outra e tudo tem os seus acontecimentos concretizados dentro da palavra, o cumprimento de cada uma das palavras. Então Jesus está dando para os seus discípulos, lembra que ele está falando com os seus discípulos aqui no Monte das Oliveiras? E ele está dando para eles
um sermão falando sobre os sinais, olha o que ele está dizendo e a gente vai continuar aqui na passagem para vocês entenderem. Versículo 32 novamente. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virde todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Nós vamos entrar também nesse contexto. O que aconteceu no outro momento, mas eu só quero deixar já aqui para vocês entenderem o que a gente vai falar bastante também dentro desse estudo. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Na festa de Pentecostes. O primeiro derramar do Espírito Santo sobre os discípulos, ali no cenáculo 120. Então, ali acontece o primeiro derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, e dali em diante a igreja recebe poder do alto para continuar a sua jornada até a volta de Jesus. Jesus está dizendo que nessa mesma época, ele está dizendo aqui sobre a figueira novamente, que culmina com essa época do calendário judaico, nessa mesma época, na festa de Pentecostes, que é o início do verão, quando a oliveira, ela começar, a figueira, perdão, de vez em quando vai dar um chute assim, oliveira, figueira, porque é tudo parecido. Quando a figueira renovar os seus ramos, quando os frutos começarem a aparecer, e a figueira fala de Israel, então quando Israel começar a dar a renovação dos seus ramos, quando Israel começar então a entender que Jesus é o Messias, como a gente também vai falar bastante aqui, esse é o sinal de que Jesus está às portas. Mas mais ainda, vocês acham que Atos 2 foi o maior derramamento do Espírito Santo que já aconteceu e que vai acontecer? O que vocês acham? É ou não é? Não é o maior derramamento do Espírito Santo que já aconteceu e que vai acontecer. Por quê? Joel 2, 28. Bora lá? Abram lá comigo. É lá que fala, né? Uma das maiores profecias sobre o derramado do Espírito Santo. 2. Eu quero alguém que tenha a versão nos últimos dias, é que a minha versão não é essa. Tem alguém com essa versão aí de Joel 2, 28? Vocês estão achando aí, né? Joel 2, 28. A minha tá depois disso. A minha tá parecido com isso também, pastor, mas eu quero aquela que tá escrito. Deixa eu achar aqui. Há de ser que depois. Há de ser que depois. Não. Há de ser que depois. Eu quero a versão que tá escrito só para que a gente entenda o que eu vou dizer agora. Tanto uma quanto outra está certo. Não está errado. Todas essas versões nossas estão certas. E é sobre isso que Joel está falando, ok? Sobre os últimos dias. Porque quando a gente lê Joel 2, a partir do verso 28, não sei vocês aí, mas na minha Bíblia e em várias Bíblias de traduções que eu tenho aqui, tem um tema assim, o dia do Senhor. Tem alguém que tem esse título aí em cima da Bíblia ou só na minha que tá? O dia com letra maiúscula, o Joel 2, 28, em cima assim como título. O dia é letra maiúscula, o dia do Senhor. O dia do Senhor. E o dia tá com letra maiúscula. Então, sobre que... Isso, sobre que... Mais alguém? Começa da efusão do Espírito. E o que está escrito? Perdão, Soninha, fala de novo. Promessa da efusão do Espírito. Tá. Efusão significa que o Espírito vai ser derramado. O que
o que eu queria só mostrar para alguns aí é que o próprio título de Joel 2:28 fala que esse cumprimento dessa profecia fala do dia do Senhor, ok? E que dia é esse? É o dia da volta de Jesus, ok? É sobre isso que Joel está profetizando. Joel não estava profetizando sobre Atos 2, sobre o primeiro derramar do Espírito Santo na igreja, nos discípulos ali em Jerusalém. Olha o que a palavra de Deus diz. Se alguém tiver nos últimos dias aí, fale, senão a maioria das traduções está escrito assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, né? E aí ele continua dizendo no versículo 30, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, nós acabamos de ler um pouquinho atrás sobre isso, e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, Joel está profetizando sobre o grande dia do arrebatamento, da volta de Jesus. Então, vocês podem ter toda a certeza do mundo no coração de vocês que ao mesmo tempo que nós vamos ter, infelizmente, um período de grande tribulação, como nós acabamos já de estudar nessas últimas aulas, que Jesus está falando sobre essa grande tribulação, sobre essa pressão que a igreja e que os cristãos vão sofrer, nós temos em contrapartida o cumprimento de Joel 2:28 na sua íntegra, na sua totalidade. O maior derramar do Espírito Santo sobre a terra vai acontecer nessa mesma época. Ok? Por quê? Porque é justamente a necessidade que a igreja, que os cristãos têm para ser cheios de Deus, suportar toda essa grande tribulação e ao mesmo tempo, até que Jesus volte, haver o maior avivamento, o maior ajuntamento de cristãos de verdade sobre a terra, para conversão inclusive, para aqueles ciúmes que eu falei para vocês de Israel e que eu não esqueci, eu vou mandar um material para a galera. Eu só tô querendo pegar o material da melhor forma possível para mandar para vocês. Mas Israel vai reconhecer também que Jesus é o Messias, não na sua totalidade, a palavra fala, mas muitos deles vão se converter a Yeshua, muitos deles vão converter a Jesus como Senhor. E aí Jesus vem. Então, o cumprimento de Joel tem a ver justamente com esse versículo. Elisângela, você deu uma volta em Joel, você foi aqui, foi ali, para falar sobre o quê? Mateus, bora lá. Mateus 24:32. Nós não saímos praticamente do versículo, porque Jesus está dizendo em que época, em que momento de um calendário físico, mas ao mesmo tempo espiritual, a sua volta vai acontecer, porque ele diz aqui que ele vai estar às portas quando essa figueira trocar os seus ramos, quando as folhas então brotarem. A gente vai saber que está perto o verão, porque vai estar acontecendo tudo isso em Israel. O grande avivamento vai ser derramado sobre toda a terra, Joel 2:28 vai estar acontecendo, e aí a gente sabe que Jesus está às portas. Amém? Deu para entender aí? Complicou muito? Não? Não, clareou mais. Ô, glória. Então, clareou mais. Então, vamos seguir aí no que Jesus está falando. Queridos, se a gente olhar para essa tabelinha do calendário aqui, eu tenho até medo que tem gente que fala assim, não dá para saber a época que Jesus vem. A gente sabe que não dá para ver o dia e a hora, a gente vai falar sobre isso, mas que dá para ter um vislumbre de que momento isso vai acontecer, dá. Então a gente só precisa ficar atento a esses sinais, ok? Vamos continuar aqui. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. De que geração Jesus está falando? Da geração que está ali na frente dele, dos discípulos, ou ele está falando da geração que está vendo tudo isso acontecer? Da geração que está vendo tudo isso acontecer. A geração que estiver vendo
esses sinais acontecer, ela pode ter certeza que ela não vai morrer antes que Jesus volte. Mais um sinal. Então, isso quer dizer que a geração, as pessoas que estiverem vendo esses sinais que nós estamos falando, que está todo declarado dentro de Mateus 24, essa geração que estiver assistindo esses acontecimentos não vai morrer antes que Jesus volte, antes do arrebatamento e da vinda de Jesus nas nuvens. Eles vão ver, ok? 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus está dizendo que esse céu e essa terra que eles vão estar vendo diante deles ali, essa vai passar. Então, por quê? Porque nós vamos ver em Apocalipse que está dizendo que haverá um novo céu e uma nova terra. Tudo será restaurado com a volta de Jesus e nós vamos estudar sobre isso. Então, Jesus está dizendo aqui em Mateus 24:35 que o céu e a terra vão passar, vão se tornar novas, vai ser outras, tanto o céu quanto a terra. Mas o que não vai passar? De jeito nenhum. Que vai continuar a mesma palavra. As palavras de Deus, ok? Porém, as minhas palavras não passarão. Elas nunca vão mudar. Deus é imutável. Aquilo que Deus falou desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, o último versículo, todas estas palavras vão se cumprir e ela continuará sendo uma verdade absoluta. Não, Deus não muda naquilo que ele diz e naquilo que ele é. 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Vamos entender isso aqui. Jesus está dizendo que a respeito daquele dia e hora. Quando eu falo de uma estação do ano, por exemplo, verão, eu estou dando um dia e uma hora certa? Não, eu estou falando de uma estação do ano, ok? Estou falando assim, por exemplo, a Cleo está bem de frente aqui na minha tela. Cleo, eu vou voltar para minha casa na época do verão. A Cleo sabe qual dia e qual a hora que eu vou voltar para minha casa? Não, ela sabe a estação do ano, mas o dia e a hora ela realmente não sabe. Mas não tem uma estação específica, então ela sabe que eu não vou voltar nem no outono, nem no inverno e nem na primavera. Então existe um período, dentro daquele período é o período que eu vou voltar para minha casa. O que Jesus está dizendo aqui, que muitas pessoas interpretam de forma errada, é exatamente isso. Todos os sinais a respeito da volta de Jesus, eles vão estar visíveis para todos os cristãos que estiverem nesse momento da história. Todas as pessoas que estiverem vivas